Oi, eu sou a Júlia Maria, do Terceiro Info, e eu tô aqui para falar sobre a ditadura militar no Brasil. Primeiramente, a gente precisa saber o que é uma ditadura militar. Ditadura militar é o regime político no qual membros das Forças Armadas de um país centralizam política e administrativamente o poder do Estado em suas mãos, negando à maior parte dos cidadãos a participação e a decisão nas instituições estatais. A ditadura militar no Brasil foi um regime instaurado em 1º de abril de 1964, que durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos militares. Essa instauração foi promovida por um evento chamado Golpe de 1964, que a gente vai ver mais sobre no próximo slide. O Golpe de 1964. Militares de Juiz de Fora se rebelaram contra o governo e, com o argumento de evitar a realização de uma ditadura comunista no Brasil em período de Guerra Fria, as Forças Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964 e foi concluído em 2 de abril com a queda do então presidente João Goulart, vulgo Jango. Dias depois, foi anunciado o Ato Institucional número 1, o primeiro decreto que trazia medidas arbitrárias e autoritárias no âmbito da ditadura militar. Agora eu vou falar sobre os 5 presidentes que o Brasil teve ao longo de 21 anos de ditadura. Esses presidentes eles foram escolhidos indiretamente, ou seja, sem participação da população, porque eles queriam dar um ar de normalidade e não ter apenas um ditador, e sim presidente. Para fingir que tá tudo normal, tudo de fachada, né? Essa ditadura do Brasil já foi até definida uma vez como ditadura envergonhada, por conta disso. De 1964 a 67, tivemos Humberto Castelo Branco como presidente. Seu governo ficou caracterizado por implantar as bases da política de repressão da ditadura militar. De 1967 a 69, Arthur Costa e Silva foi o presidente do Brasil. O seu governo foi o período em que foi decretado o AI-5 e lançada a política econômica que deu origem ao chamado Milagre Econômico. De 1969 a 74, tivemos Emílio Médici. Em seu governo, o combate ao regime militar se acentuou e a repressão aos movimentos que promoveram essa resistência também aumentou. De 1974 a 79, tivemos Ernesto Geisel, que pertencia à linha moderada das Forças Armadas, pois concebia o regime militar como transitório para assegurar o liberalismo no país. De 1979 a 85, tivemos o 5º e último presidente do período de ditadura no Brasil, João Figueiredo. Seu governo foi marcado por uma enorme crise econômica e o processo de reabertura política do país. Repressão e autoritarismo. As prisões arbitrárias, os sequestros, as cassações, as invasões de propriedade, a tortura, os assassinatos de cidadãos, os sumiços de cadáveres e até atentados à bomba foram realizados pelo Estado, sempre com a justificativa de combate aos subversivos, aqueles que supostamente ameaçavam o país. A tortura era uma das formas de perseguir e combater os opositores do regime. Ela acontecia de todas as formas possíveis. Entre as técnicas utilizadas estão o pau de arara, o uso de choques elétricos, o uso de palmatória, etc. Movimentos de resistência. Desde o começo do regime, manifestações contra os militares aconteceram e foram violentamente reprimidas. Esse período também ficou marcado por oposição política, sendo o caso mais notório o da Frente Ampla. Com intensa repressão e autoritarismo, muitos opositores resolveram lançar-se na luta armada, pois não tinha abertura para manifestar sua insatisfação. 2 nomes destacam-se na luta armada: Carlos Marighella e Carlos Lamarca. AI-5. O Ato Institucional número 5 foi o pior dos AIs decretados pela ditadura militar, isto é, o mais rígido e autoritário deles. O AI-5 concluiu os interesses das Forças Armadas de promover um endurecimento da ditadura, e a fase de aparente democracia, 1964 a 68, foi finalizada. A abertura da ditadura teve como primeiras medidas a revogação do AI-5, o decreto de anistia, que perdoava todos os crimes políticos cometidos durante a ditadura militar, até 1979, e foi permitida a criação de novos partidos políticos. Contribuições: PMDB, conversão do MDB, PDS, conversão do Arena, PT, PDT e PTB. Entre as grandes consequências de 21 anos de ditadura, podemos destacar
434 mortos por conta do autoritarismo do regime, além de mais de 8.000 indígenas mortos pela política de ocupação da Amazônia. 20.000 torturados. Quase 5.000 pessoas com direitos políticos cassados. Aumento da corrupção, pois não havia liberdade para investigar os crimes dos militares. Redução nos direitos dos trabalhadores. Aumento da desigualdade social. Aumento do endividamento do Brasil. Inflação alta e crise econômica. E foi isso. Obrigado pela atenção.